Olá, olá, bom dia todo mundo, como vão vocês? Bom dia aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Hoje são 1º de julho, sejam bem-vindos ao canal Educação para nossa aula de arte. Professor Adeildo aqui com vocês toda sexta-feira, nesse horário, 7 da manhã, para a gente estudar, conhecer, aprender sobre o universo das artes. E dentro da nossa programação, do nosso planejamento sobre arte contemporânea, hoje nós vamos ter a primeira aula sobre a arte contemporânea piauiense. São 2 aulas, nós vamos ter essa aula na sexta-feira e a segunda aula sobre esse assunto na segunda-feira que vem. Então vamos lá começar? Sobre a arte piauiense, muitas vezes as pessoas imaginam assim: tem pouca coisa, não tem quase nada. O que se produz no Piauí? Algumas referências são mais do artesanato, né? Vamos começar aqui com um nome. Hoje em dia, nas referências de arte produzida no Piauí, alguns nomes são assim, não tem como não falar desses nomes, certo? E fazer essas referências. São muitos, por isso eu dividi em 2 aulas, né? Não tem como a gente falar de todo mundo numa aula só. Nonato Oliveira. Nonato é uma marca muito próxima dessas noções de artesanato que a gente tem, referência artesanal, né? Porque algumas das imagens produzidas por eles também são produzidas, são referenciadas, né? Em talha de madeira. Aí a gente faz meio que aquela confusãozinha entre artesanato e arte. Mas quem é esse moço? Ele é a marca piauiense na visualidade nordestina, ou seja, a cara que o Piauí tem na cultura nordestina passa muito importantemente pelas imagens produzidas pelo Nonato Oliveira, o Raimundo Nonato de Oliveira, pintor, escultor e desenhista, nascido em 1949 em São Miguel do Tapuio, no Piauí. Qual a trajetória desse nosso amigo dentro dessas suas propostas artísticas? Ele dizia o seguinte, tem uma das frases dele que é assim: quando eu vim para Teresina, foi que eu conheci as cores. Vi uma parede toda colorida de uma casa, aí foi quando eu aprendi o que era cor. E quando a gente destaca o elemento cor na obra do Nonato, a gente percebe aí uma linguagem muito parecida, né, muito próxima daquela onde o fauvismo também usa essa cor, só que assim não tão explosivamente. Mas os quadros do Nonato, as imagens deles, trabalham com texturas e cores de forma assim genial, mesmo ele tendo contato com essa linguagem, né, já tardiamente, né? Aqui o Nonato faz uma releitura de uma cena conhecidíssima, né, que é a Santa Ceia. Aqui ele faz uma releitura dessa Santa Ceia, sempre com elementos regionais, fazendo referência às nossas culturas, a cultura do interior do Piauí. A técnica que o Nonato usa é a de... Eita, Jesus! Tinta óleo, gente. Certo? Óleo sobre tela. Nonato Oliveira criou uma série composta por 17 quadros, uma vez, né, sobre a Guerra de Canudos, na qual retratava cenas como a polícia agredindo e matando os cangaceiros, além de episódios como a população enterrando seus mortos em redes. Essas obras ganharam destaque em 1972, principalmente depois que um curioso viu as obras, isso em 72, e levou para serem expostas no Rio de Janeiro, num lugar chamado Maison de France, a Casa da França. Uma ocasião que fez com que o Nonato recebesse uma bolsa para financiar os seus estudos de pesquisa e aperfeiçoamento na França. Aí lá ele diz assim: eu morei 10 anos em Paris. Foi lá que fiquei amigo do Picasso. Ia na casa dele todo dia. Nonato foi de Teresina para a Europa, assim, né, de 0 a 100,
muito rápido. E a experiência revelou-se um desafio, pois ele não conhecia o francês e teve de enfrentar as adversidades do novo país para conseguir sobreviver. Aí você imagina, a pessoa lá de São Miguel do Tapuio, do interior, vem para Teresina, se estabelece um pouquinho, conhece um pouco das técnicas dos trabalhos que ele se propõe a fazer, ganha visualização, não como a visualização que a gente tem hoje, claro, mas ele ganha visibilidade e o trabalho explode, digamos assim, e ele vai para um grande centro. Paris sempre foi um grande centro referencial cultural artístico. Se o trabalho do Nonato não fosse bom, não fosse diferente, não fosse representativo, com certeza não teria atingido esse patamar. Bom, ele trabalhou fazendo quadrinhos para jornais, artesanato, cerâmica, tapeçaria, entre outras atividades que tinham como objetivo custear o retorno para Teresina. Então lá ele fez isso. Estava lá estudando, se preparando, morando lá perto do Pablo Picasso. Aí fazia quadrinhos, fazia artesanato, fazia cerâmica, tapeçaria para poder custear a passagem de volta para Teresina. A experiência impactou e engrandeceu bastante o artista. E é assim, essas experiências, muitas vezes você olha assim uma vida de um artista local e tudo, sorte, o cara deu sorte, foi visto por alguém, mas a gente não conhece a história por trás, certo? Aí fica conjecturando situações. Olha aqui as imagens das obras de algumas obras do Nonato. Nonato produz muito. O que a gente pode ver de característico nesse processo? Primeiro, a representatividade local, ou seja, a linguagem que o Nonato traz, ela é reveladora de um ambiente nordestino, né, piauiense, do interior. Então ele não abandona essa representação, certo? E ele traz sempre esses elementos. O caju é um deles. O caju vai estar quase sempre presente nas representações do Nonato. Os retratos que ele faz, as retratações, aliás, elas são geométricas. Você pode ver no desenho, né, da forma do rosto, do corpo, são geometrizadas. Então, o que a gente pode dizer? Ele estudou na França, morou com Picasso, morou perto do Picasso, né? Conheceu, era amigo, tal, ia na casa dele. É claro e é óbvio que vai ter aí uma influência. Então você percebe a nítida geometrização da linguagem do cubismo, certo? Do Picasso. E a falta também, aliás, a despreocupação com uma perspectiva, com essa noção de profundidade. Todas as imagens pintadas pelo Nonato, né, vão ter essa disposição de mais bidimensional do que tridimensional. Outra coisa são as expressões. Todas as figuras pintadas pelo Nonato têm essa mesmíssima expressão. Não é sério, não é tristonho, não é com dúvida, não é sorrindo, não é feliz, é neutra. E o que reforça a expressão neutra das imagens do Nonato é essa disposição dos olhos, desenhados assim, né, com a pupila, com a íris, quase que pela metade. Então ele faz um olho dessa forma. Aí você dá aquela neutralidade no olhar. E ele dispensa essa linguagem emotiva. Os personagens eles não são emotivos por si só, mas os quadros não deixam de ter uma mensagem emotiva. A emoção, a alegria, a tristeza, a festividade, é como se a tela falasse sem falar, passasse a mensagem sem introduzir no rosto dos personagens essa proposta. Todas essas mensagens ela vêm pelo resto das imagens. Você pega uma coisa mais festiva, como é esse exemplo aqui, apesar dos personagens não estarem expressando nenhum sentimento, a gente entende essas prerrogativas através das cores e dos outros elementos.
ok? E cor é uma coisa que o Nonato sabe usar muito bem. Bom, aqui uma foto do maior painel, acredito eu, do Nonato em Teresina. Esse painel, ele é de uma técnica diferente, ele não é pintado óleo sobre tela. O Nonato faz o seguinte: de acordo com as técnicas do afresco, o afresco é o seguinte, já expliquei algumas vezes para vocês, o que é o afresco? Você coloca um reboco numa parede e antes dele secar, desse reboco secar, você pinta. Quando o reboco seca junto com a tinta, aí ela dura mais tempo na superfície. A cor vai durar mais tempo também. A cor, a imagem, tudo. O que o Nonato faz? Ele vai um pouco além. O revestimento de reboco é colocado na parede e ele desenha os elementos, desenha as linhas, cortando, meio que esculpindo esse reboco e depois pintando. Aí as linhas criam uma certa tridimensionalidade, porque elas são cavadas no reboco. Aqui essa tela, esse painel imenso, é do Centro de Convenções, que passou por uma reforma. Tem uma história aí que na reforma ele foi um pouco deteriorado, mas depois ele foi recuperado e tudo. Fala uma boca pequena, uma historinha aí que na reforma estava previsto talvez a destruição do painel, mas isso aí ninguém pode confirmar, certo? Só que isso é reforçado pelo fato da imagem ter sido restaurada só no finalzinho. Ou seja, e também não tiveram muito cuidado na hora enquanto estavam fazendo a reforma, né? Aconteceu esse acidente e tudo mais. Mas enfim, ficou todo mundo com medo. Mas no fim, graças a Deus, deu tudo certo e o painel foi recuperado. E ele está lá no Centro de Convenções, é uma das referências maiores dos trabalhos do Nonato. E o que a gente vê? É uma festa local, uma festa tradicional, com Bumba Meu Boi, com músicos e referências, né, do nosso folclore, inclusive aqui a Não Se Pode, né, lá em cima, com seu cigarro, acendendo seu cigarro no poste, né, na lamparina do poste. Todos eles com a mesma expressão, neutra. Porque quem faz a festa é a cor. Certo? É a brasilidade, é essa coisa piauiense da nossa região. Né? Aqui pé de manga, e por aí vai, os pássaros e tudo, e tudo, e tudo. Então esse é o processo final do processo criativo, nosso amigo Nonato Oliveira. Mas e aí, que tipo de projeção essa arte piauiense tem? Até onde ela vai? Quem que conhece? Você já tinha ouvido falar do Nonato Oliveira? Bom dia, Marta Regina. Bom dia, Edna Souza. Bom dia, Sebastiana. Bom dia, Laisiele. Já tinham ouvido falar do Nonato Oliveira? Já conheciam a obra dele? Essas imagens, elas são muitas vezes mais conhecidas só as imagens do que o autor, né? Mas assim, como eu estava falando, que alcance tem esse tipo de trabalho? Bom, vamos analisar aqui outros da mesma linha lá do painel do Centro de Convenções, aqui em Teresina. Aqui é a antiga escola, o antigo Colégio Sinopes, escolinha do Sinopes, que já fechou. Foi contratado para o Nonato fazer esse mural aqui. Ele fez com a mesma técnica, esculpiu o reboco e pintou, e ficou por um tempão a escolinha do Sinopes, sendo referência ali no centro da cidade, perto da Frei Serafim. E aí a escola é um órgão particular, né? A escola foi vendida, outra marca veio para assumir aquele espaço, e essa imagem está lá ainda, só que ela está muito deteriorada. Agora a gente não sabe se por conhecimento ou por falta de conhecimento isso está daquele jeito, ou se vão ajeitar, mas enfim. Aqui do outro lado, a gente vê um outro exemplo dessa técnica.
que está num dos shoppings aqui de Teresina. Tem um supermercado nesse shopping e o muro externo do supermercado, as paredes externas, elas são todas ornamentadas com essa proposta. Todas dá a volta toda no supermercado do lado de fora. Há rumores que este painel aqui seja, dentro dessa técnica, o maior painel do mundo pintado, né, executado nessa técnica aí, considerando todo o perímetro, né, do supermercado. Isso deve ter mais de 100 metros, com certeza, feito pelo Nonato Oliveira e equipe. Bom, aqui são as projeções locais. Estamos falando até agora de projeção, de onde é que isso chega. Mas e o nome Nonato? Esse nome piauiense, essa arte que é referencial da nossa região, vai ter onde? Bom, aqui é um projeto chamado Meninas de Velázquez, que acontece na Espanha. As Meninas de Velázquez estão de volta, essa é uma reportagem de 2018, de volta às calles de Madrid, às ruas de Madrid. Pela primeira vez, 3 artistas brasileiros vão participar, né? Participaram do projeto Meninas Madrid Gallery, uma janela para o mundo. Os artistas plásticos Nonato Oliveira, do Piauí, Ricardo Carvalheira, de Pernambuco, e Aline Fraga, de Selen, de São Paulo, eles vestiram, digamos assim, né? Foi pintado, vestiram as bonecas com arte que exaltam as cores e a criatividade nacionais. As bonecas foram instaladas em lugares emblemáticos da capital espanhola, da capital da Espanha. E aqui a boneca que foi pintada pelo Nonato. São estruturas de fibra de vidro, né, que imitam, que fazem uma releitura de um dos quadros de Velázquez. Velázquez é um pintor espanhol barroco, certo? Muito referencial, e ele tem um quadro chamado As Meninas, onde aparece, né, uma princesa que é representada por ele, assim, nessa posição aqui, segurando a saia e tudo mais. Eles fizeram a peça em fibra de vidro, sem cor, e convidam, né, artistas do mundo todo para fazer, para pintar, para dar a sua representação visual, e essas bonecas são expostas, né, em lugares estratégicos e emblemáticos da cidade de Madrid, na Espanha. E aí, o nosso Piauí, o Bumba Meu Boi, a visão que o Nonato Oliveira tem dessas nossas características locais aqui, do nosso folclore, do nosso jeito de viver, né, do interior, certo? O pessoal de Teresina um pouco que esquece porque aqui é uma zona urbana, né, tá crescendo, muito grande, e a gente meio que esquece essas referências, mas no interior a gente tem muito disso ainda, certo? E é isso aí. Quando você se pergunta até onde vai, até onde se projeta uma arte desse jeito, com essas características, dessa forma, aqui é meio que uma resposta, né? E é só uma das atividades internacionais que o Nonato participou até onde ele chegou. Bom, Nonato Oliveira é, sem dúvida, o maior nome da arte plástica no Piauí, por conta dessa referência histórica e também por conta da característica que a arte dele tem, né, representativa para a gente. Mas existem outros artistas que nos representam, e eu vou falar aqui com bastante respeito, não que eu não tenha respeito por Nonato Oliveira, mas aqui o Evaldo Oliveira, até é parente dele, não é só o mesmo sobrenome. Evaldo Oliveira, Educação e Arte de Mãos Dadas, professor Evaldo Oliveira. Bom, como eu disse para vocês, falar de artista piauiense em uma aula só, né, não dá, não cabe. Vou falar de alguns aqui, dada a importância que esse povo tem. Bom, o professor Evaldo se destaca da seguinte maneira. O interesse dele, do professor e artista pelas artes visuais, dava-se por verdadeiras questões internas. Assim, o adolescente Evaldo Oliveira, mesmo atarefado em ajudar a cuidar da casa onde vivia com sua extensa família, ele era o 8º de
11 filhos no clã Oliveira, brinca, e com as responsabilidades escolares ele treinava e estudava arte muito por conta própria, nunca pretendendo-se a técnicas específicas ou busca por consolidar uma identidade sólida. O que a gente está vendo aqui, a partir do Evaldo Oliveira, que a gente deixa lá, o Nonato está mais próximo, como eu falei para vocês no início, o Nonato está mais próximo de uma linguagem mais artesanal, certo? Mas uma linguagem mais representativa dessa coisa tradicional artesanal. E a gente está falando de arte contemporânea no Piauí, do Evaldo para frente, nós vamos ter mais próximo essa referência conceitual contemporânea, certo? Ou seja, vai ser uma arte produzida no meio acadêmico mesmo, tá ok? Então, no caso aqui da procura do Evaldo, né? Foi explicado aqui a situação, em vez de, foi meio assim, não foi por conta própria, foi uma coisa mais, né, instigada por ele mesmo. Ele apenas sentia prazer e desejo ao fazer as obras, né? Ambos naturais pela fluidez dos traços e pelas infinitas possibilidades de se expressar. E a gente vê aí nessa imagem, certo? Essa busca pela plástica contemporânea, certo? A gente vai ter aqui imagens produzidas por uma pessoa que já não é de um meio, como eu falei, né, do interior e tal, já é mais cosmopolita, mais urbano, e ele vai trazer essas visões, né, essas interpretações desse mesmo meio urbano. Ele diz assim: a arte faz parte de mim, nunca me separo dela. É como se fosse um órgão meu. Eu falo, ando, dou aula através da arte. Professor Evaldo Oliveira. Aqui a gente nota uma influência. Toda vez que a gente vai falar de arte contemporânea, pessoal, não há de se pensar que são sempre altamente originais. Há sempre influências. Os maiores mestres desses processos, eles vão ter as suas influências, construir as suas bases em outros que estiveram, né, atrás na história, sendo originais e construindo novas linguagens. Então, quando a gente estuda a história da arte, a gente é ajudado por essas referências. O professor Evaldo Oliveira, que foi meu professor na Federal, ele tem aqui um pouco, nesse quadro, de uma tendência lá meio Juan Miró Kandinsky. Uma procura abstrativa misturada com um figurativo, ok? E um jogo de cores muito próximo dessa linguagem. Kandinsky, Miró, Mondrian. Mondrian pela colocação das cores, eu diria aqui, não pela geometria, certo? Mesmo assim, ele mistura tudo isso com uma visão própria que tem da realidade e com uma carga cultural bastante forte também, certo? As técnicas são mistas. Hoje minha memória tá ruim. Essa coisa de técnica. Óleo sobre tela. Hoje o TDAH está atacado. Óleo sobre tela, a gente vai ver muito também tinta acrílica sobre tela, certo? Lápis, a gente vai ver têmpera, tudo isso aí. E as questões da busca de uma linguagem. Todo artista busca uma linguagem. Todo artista, deixa eu ver se eu destravo aqui, busca uma linguagem. Eu não achei a minha ainda. Vamos lá. Talvez a minha seja essa mesmo, né? Da aula. Todo artista busca uma linguagem. E é nessa busca que ele pega referências. Certo? Uma referência é diferente de imitação. Não é a mesma coisa, claro. O que o Evaldo andou fazendo, o professor Evaldo andou fazendo? Ele foi chefe do Departamento de Artes Visuais. Eu lembro disso. Coordenou os cursos de Artes Visuais e Música pelo PARFOR da UFP, Plano Nacional de Formação de Professores de Educação Básica. Atuou como professor em diversas instituições, tanto públicas quanto privadas, ensino fundamental, médio e superior.
Ele ainda integrou o corpo docente de diversos cursos de belas artes, artes visuais, turismo, saúde mental, arquitetura e urbanismo e mais, em Teresina e em outros municípios. É membro do coletivo UAPPI, União dos Artistas Plásticos de Teresina. Além disso, participou de várias exposições individuais e coletivas em Teresina, fora do estado do Piauí e do país, tendo ganhado consideráveis premiações. Então aí os nossos artistas são sempre destacáveis, certo? Aqui um ensaio, não, uma pintura, uma obra com o tema, né, de nu. O corpo é sempre uma recorrência na atitude do artista de procurar uma expressividade. E na arte contemporânea é quase certo que a gente vai encontrar uma representação assim, algum artista trabalhando com a representação do corpo, ok? Esse foi o nosso amigo, professor, artista Evaldo Oliveira. Tem mais dele? Então, vamos passar adiante aqui. Olha que beleza. Um retrato do Ayrton Senna. As representações do universo onírico nas abstrações de NASA. Conhecem a NASA? Já ouviram falar dessa NASA aqui, sem essa, é com Z, viu? Nazaré. Onírico, já falei disso aqui numa aula sobre surrealismo. O universo onírico, o universo dos sonhos. Então, vamos ver o trabalho da NASA? Maria Nazaré Maia Rufino McFarlane. Eita, eu tenho certeza que é piauiense, professor, essa moça? Maria Nazaré Maia Rufino McFarlane, mais conhecida como NASA, é natural de Santa Cruz do Piauí, claro que é piauiense, mas é radicada nos Estados Unidos desde 1985. A artista autodidata conheceu a pintura ainda na infância e foi construindo seu caminho. Durante esse trajeto, ela morou em Fortaleza, onde estudou durante o ensino médio, depois foi para Teresina, começando a graduação, posteriormente morou em Brasília, depois foi para Recife, fincando raízes por 5 anos lá. Ao longo do tempo, NASA produziu inúmeros retratos e trabalhos que estão espalhados pelo mundo. Fez exposições no Museu de Arte de São Paulo, em 83, no Latino Museum, em Pomona, na Califórnia, em 2006, no Museum of Latin American Art, a UAS, em Washington, D.C., em 94, no Fayetteville Museum of Art, em Fayetteville, em 1991, o Museum of Contemporary Art, em Washington, em 97, e de novo no Fayetteville Museum of Art, entre outros. Então é isso, gente. Os piauienses, os artistas piauienses estão lá, estão pelo mundo, estão produzindo, estão fazendo, estão se mexendo. E muitas vezes a gente fica aqui sem saber o que está acontecendo. Como é que a gente sabe? Por meios como esse aqui, a nossa aula, por informação, por pesquisa. É preciso mais projeção interna. E por que essa falta de projeção, essa falta de conhecimento das próprias pessoas aqui no Piauí, o que ela causa na gente? Causa a impressão de que não se produz nada aqui. Quando a gente não conhece, quando a gente não sabe, esse pessoal está todo aí fazendo esse tipo de coisa, expondo nesses lugares, sendo essas referências, e nós aqui não sabemos, é preciso que a gente saiba. Porque quando a gente sabe, a gente se referencia. Certo? A gente se referencia. O que a NASA andou fazendo? Olha aqui um trabalho dela. A NASA ela trabalha com um misto de figuração, né, figurativismo e abstracionismo. Aqui a gente tem um trabalho muito bacana de cor. Parece uma única cor, mas são vários matizes da mesma cor. É um trabalho monocromático, certo? E de uma sensibilidade absurda. A própria NASA diz assim: a arte é quase um sacerdócio. Ela não é um prazer, ela não é diversão. Quando eu estou pintando, é um compromisso seríssimo, dolorido, desgastante.
Desde que virou profissão, eu faço com muita seriedade uma tela, com compromisso. Então a gente vê esse mesmo processo, essas mesmas características nos outros artistas piauienses também. E por conta disso, desse compromisso que a NASA fala aqui do trabalho dela, o resultado é esse, né? São resultados assim. Nessa anterior, a gente viu aqui, ela trabalhou muito tempo fazendo retratos, né? Os retratos com esse aspecto, né, de universo onírico, né, da imaginação dela, mas retratos reconhecíveis. E foi com esses retratos que ela conseguiu progressão financeira mesmo. Porque ela fazia os retratos, vendia, claro. Quem é que a gente ainda é muito preso? A gente ainda é muito preso, não. A gente ainda se identifica muito com essa questão da leitura concreta da realidade, certo? E ter uma fotografia da gente já é bacana, uma fotografia bem feita. Imagine um quadro pintado à mão, um retrato seu, pintado à mão por um artista. Nos dias de hoje é fantástico e rende de forma financeira um retorno bastante interessante, dependendo também, claro, né, de quem seja o retrato. Eu acredito que ela conseguiu aqui, né, uma boa grana pelo retrato do Ayrton Senna. Segundo NASA, olha aqui outro trabalho bem bacana dela. Parece que ela cria uma película em cima da imagem, não é? Com esse jogo de sombra e de luz, criando esse amassado, esse quase marmorizado aí na imagem. Segundo a NASA, os retratos funcionam como o seu emprego, pois foi por meio deles que ela conseguiu se sustentar e sustentar a sua família. Abre aspas, eu acho que o retrato é bem comercial, porque é feito para agradar o cliente, em vez de sentir a emoção. E eu não os culpo por isso, retrato é retrato. Eu me sustentei com os retratos. Aquilo que eu falei ali no início. Dá um bom retorno. Ela conta que é preciso um esforço do artista para construir seu mercado, pois nem todo tempo a fama vai trazer um cliente facilmente até o artista. É aquela história muitas vezes. A gente sabe fazer alguma coisa, a gente tem uma habilidade, e aí chega uma pessoa e vê que para a gente aquilo não é tão complicado, e aí pede para você fazer. Faz tal coisa para mim. Isso pode ser um desenho, pode ser um retrato, pode ser uma escultura, pode ser consertar um computador, pode ser fazer um visual, né, um vídeo curto de apresentação de 2 minutos com todos os efeitos. Ah, tu sabe fazer, é fácil para ti, faz para mim. Aí você, não é tanto. Ah, faz aí. Tu sabe fazer. É porque eu não sei. Tem gente assim. E aí muitas vezes isso complica a vida de quem está tentando tratar disso como um trabalho, certo? Isso acontece com mais força dentro do meio artístico, né, de arte visual, quando se trata de pintura de retrato também, certo? Aí você faz o retrato de alguém, faz um retrato meu, faz uma pintura minha, de mim e tal. Aí, é tantos, tá caro. Eu conheço fulano que faz mais barato. A gente sabe onde essa história vai parar. Porque se é fácil para você, o argumento é sempre esse. Para ti é fácil, tu faz qualquer hora. Não é assim que funciona, né? Bom dia, Maria Aparecida de Pajeú do Piauí. Bom, aí a NASA sabe desse processo, desses problemas, mas mesmo assim ela continua. Depois de conseguir se estabilizar e ganhar respeito no cenário, ela conta que se torna quase uma missão continuar pintando. Atualmente a NASA começou a trabalhar arte digital, demonstrando a sua capacidade de adaptação às novas ferramentas e tecnologia, além de utilizar as possibilidades da criação. E aí um exemplo, né, de outro trabalho da nossa querida NASA. Professor, tem mais gente? Tem mais gente. Apresentar esse querido aqui, o senhor professor Avelar Amorim Lima, artista plástico, cenógrafo, professor, diretor e ator, nascido em 1980 em Miguel Alves do Piauí. Colega de curso,
contemporâneo do curso de arte. É assim, uns vão para um lado, outros vão para o outro, a gente acaba num lugar, outros vão ficar só dando aula, como se dar aula fosse facinho, né? Mas vamos embora lá. Eles também fazem isso. Uma arte que provoca. Avelar se preocupa com a mensagem que suas obras vão passar. E isso, como colega, eu garanto que é assim mesmo. Não lhe interessa que elas sejam um objeto meramente ilustrativo. O artista plástico acredita que todo o trabalho impacta de alguma forma na sociedade, transformando o modo das pessoas pensarem. Talvez por isso, na sua fase seguinte, de cunho mais erótico, tenha convidado artistas piauienses de peso, como Rogério Albino, para expor obras na mostra Saliências, que para ele tratava-se de um manifesto artístico por discutir um tema considerado tão ousado. Após essa fase, seguiu para o Floral e, nas suas obras mais recentes, continua a retratar personagens e cenários com características teatrais. E foi com uma dessas pinturas que mostra bem a identidade do artista ao expor o exagero de formas e cores, numa representação nua e crua da elite burguesa, que ele voltou a ganhar o prêmio de melhor pintura no Salão de Artes Plásticas do Piauí 2010, pela pintura Gente Fina é Outra Coisa. O trabalho do Avelar é sempre de busca, de pesquisa, baseado é o que a gente vê, baseado na vivência local, né? Ele conhece muito o íntimo, né, do local piauiense, teresinense. Ele fala muito com as pessoas, ele conhece muita gente, e enquanto ele está conversando com você ali, ele fica ali sondando, fica estudando, mesmo porque ele é ator. E ele precisa dessa leitura mais aprofundada para depois, inclusive, construir personagens e tudo mais. Mas ele é assim. E aí ele vai transportar esse olhar pesquisador para as obras dele, certo? E aqui a gente vê como é que eu vou falar? Uma coisa bem ampla sobre a pesquisa. Ao mesmo momento que ele tem uma característica mais ilustrativa, como é o caso aqui desse primeiro quadro, ele também vai indo no sentido do abstrativo, do floral. Então, é um artista que não tem que não se prende a uma coisa só e que não tem preocupação em construir uma imagem voltada para um único estilo, para uma única, para uma imagem ícone, certo? Isso não é uma busca, nem todo artista preocupado em as pessoas olharem as suas imagens e dizer, aquilo é fulano de tal. Muitos artistas conseguem fazer isso sendo plurais, certo? E, mais uma vez, as referências que a gente tem da história da arte, artistas contemporâneos estão sempre bebendo nessas fontes. Aqui a gente percebe claramente uma referência, mesmo que seja mínima, certo? Do neo-expressionismo, né? Amigo, falei do neo-expressionista aqui no aula dessa, né? Professor de vocês, Deus me livre, a memória é ruim. Neo-expressionismo, eita nós, nome do francês, que ele traz essas imagens meio humanas meio bizarras e tudo com explosão de cores, certo? Jean-Michel Basquiat, demora, mas vem. Demora, mas o nome chega. Com a referência do Jean-Michel Basquiat, certo? E outras proposições de cores, de formas, mas o que chama mais a atenção do trabalho do Avelar é que ele propõe sempre uma visão da sociedade, da nossa sociedade teresinense transformada nisso, transformando essa história e essa vivência nesses personagens que ele pinta, certo? Aqui a gente tem essa referência lá daquele trabalho que foi falado aqui antes, né? Gente Fina é Outra Coisa, que ganhou o prêmio do Salão de Arte Plástica do Piauí, né? Com uma pegada bastante erótica aí. Então, a gente percebe também aqui a efusão da procura de uma textura, a tinta como tridimensionalidade. Esses traços e essas cores, eles, muito provavelmente, o Avelar busca
em outra referência piauiense, certo? Que é um artista, e nós vamos falar dele na próxima aula, ok? Que pintou alguns painéis aqui também importantes aqui em Teresina. O Afrânio Castelo Branco. Esse é o trabalho do Avelar Amorim. Agora, gente, vamos aqui ver esse rapaz aqui, o Braga Tepi. O Braga é escultor de metais. E a nossa arte, a arte piauiense de escultura, ela é conhecida principalmente pelo artesanato em madeira, certo? Quando a gente está fazendo incursões aí pelo artesanato piauiense, no Mercado Central, no Centro de Arte, no Centro Artesanato ali, ou no mercado, no Puti Velho, certo? A gente vai ter referências da madeira e da cerâmica, certo? As esculturas artesanais, madeira e cerâmica. Quando a escultura ganha um espaço mais acadêmico, né, mais, menos artesanal, aí a gente tem os trabalhos em cerâmica da Fátima Campos, vamos falar dela também numa outra aula, e desse rapaz aqui, que não é bem cerâmica, né, metal, o Braga Tepi. Bem antes de fazer esculturas, o Braga Tepi já desenhava, criava e entendia o caminho para a criação de suas obras. E foi por isso que ele começou a conhecer o mundo das artes e deu de cara com o cenário da música local. Sua inclinação para a música o levou direto para o rock Teresina, na década de 80, período em que, segundo o artista, houve grande efervescência das artes e foi quando o artista começou a desenhar cartoons para fanzines. Nessa época, o Braga começou a participar do Salão de Humor, que mudou não só a sua perspectiva, mas também proporcionou ao artista um dos prêmios do concurso. Além disso, o Salão motivou o Braga a continuar pesquisando e criando desenhos diversos para participar dos concursos. Contudo, a era digital também atingiu o Salão, que passou a dar muito espaço aos desenhos digitais. E, na época, o Braga Tepi não tinha condições de ter um computador. Essa barreira fez com que o artista se distanciasse do Salão e buscasse outro caminho. Então, Braga buscou um curso para aprender uma profissão. Foi quando começou o curso de tornearia mecânica. E o que é que faz um torneiro mecânico? Ele trabalha com o desgaste, né? Com, digamos assim, a escultura técnica de peças de metal, né? E fusão também, com solda, com montagem, com tudo enquanto. Essa nova aquisição técnica fez com que o nosso amigo criasse peças como essa que vocês estão vendo aí na imagem. Dá um tempinho para fruir, né? Isso é feito de metal soldado, né? Vários tipos de metais soldados e trabalhados. E aí do lado o Braga, né? Ele diz assim: eu gosto de colocar movimento na escultura, fazer uma linha mais orgânica, exigir mais do metal, pois o ferro, o bronze e o cobre são bem bonitos, não precisam ser pintados. Ele fala isso com certeza fazendo aí um paralelo com outros materiais como o mármore, por exemplo. Então o que ele faz com ferro é mais ou menos, eu diria, o que se tenta fazer com o mármore. O mármore é uma pedra dura, difícil de esculpir. Por isso os trabalhos de mármore são tão louvados, né? Porque o que se já conseguiu fazer em mármore, os grandes mestres, certo? Dão para eles esse ar de, nossa, que coisa bacana, por causa do material mesmo. O mesmo se dá com o ferro. Não é fácil você fazer esculturas de ferro. E essas técnicas que o Braga usa várias técnicas. Dentre as que ele usa mais, é essa de moldar, certo? E de juntar, soldar pedaços, fazer cortes, colocar parâmetros de textura, um ferro
desse tipo, ferro de outro tipo, para conseguir cor, textura e visualidade da maneira que ele precisa. E o que ele precisa, como ele já colocou aí, é conseguir dar movimento. Muitas vezes você vê uma escultura de madeira, de ferro, de pedra, que ela fica estática. Quando isso é proposital, é legal, no caso da escultura egípcia, que era proposital daquele jeito. Mas muitas vezes é porque quem está começando, ou quem se mete nessa empreitada de esculpir, esbarra na primeira barreira, que é conseguir dar naturalidade e movimento para o material que você está trabalhando. Aí fica aquela coisa assim, meio tesa, né? Meio tensa. E o Braga, magistralmente, atropela essa barreira e consegue resultados assim. Aqui ele tem uma espécie de Warrior Angel, um anjo guerreiro, né, feito de metal. Essa peça, talvez, quem já veio aqui em Teresina já viu, ela fica ali no Parque Estação Cidadania, também conhecido como Parque da Cidadania, né? É um anjo com as asas abertas em pouso. Essa estátua é em tamanho natural, aliás, ela não é em tamanho natural, ela é um pouco maior do que o tamanho natural de um homem. Bem profusa, marca presença, quem passa ali pelo parque, né, tira fotos e tudo. É uma referência aqui da nossa cidade. Pouco falada, né, devia ser mais documentada. Mas está aqui um detalhe, uma busca referencial do Braga é ficar próximo, não sei se ele faz isso de propósito, mas ficar próximo dessa leitura que a gente já tem das obras clássicas gregas. Porque a gente vê no rosto, nas feições esculpidas moldadas pelo Braga, nessa outra aqui a gente também vê algo assim, uma coisa assim bem europeia, bem grego, né, bem referencial dessa arte clássica. O que vai distanciar um pouco, né, a visão do artista da nossa coisa mais local, o que não deixa de torná-lo um bom representante, claro, né, da arte piauiense aqui. Outras peças do Braga, aqui um referencial bem claro, né, uma mistura do místico tanto asteca quanto egípcio, as linhas, né, as referências aí, as montagens. O Braga vai pesquisar muito, bastante mesmo. Essa coisa de você criar ícones, né, criar imagens baseadas em culturas, é preciso que você tenha que a sua resposta imagética tenha fundamento dentro de uma pesquisa, dentro de um conhecimento. Então o cara vai lá pesquisar, ele vai ler, ele vai entender, ele vai falar com outras pessoas, ele vai fazer estudos, vai procurar materiais que vão traduzir essa linguagem que ele quer alcançar. E o máximo, né, o auge que o artista pretende chegar é numa linguagem mais clara possível daquilo que ele pensou no início, certo? Essa obra é lindíssima, o Braga Tepi se supera sempre, porque ele busca essa clareza e continua se mantém trabalhando nessa clareza, ok? Aqui em Teresina tem uma característica bastante interessante, que são a Teresina é um polo, né, de saúde, existem muitas clínicas, né, particulares aqui na cidade, que são verdadeiros salões de arte. Tem hospitais particulares aqui na cidade que você entra nas recepções e você pode fazer um pequeno tour artístico, como se fossem museus mesmo. Vou dar um exemplo aqui, tem o Hospital do Olho, aqui em Teresina, que tem quadros, né, desenhos até de grandes mestres. Burle Marx fez um desenho à mão, esse trabalho foi enquadrado e ele está lá, né, no acervo, né, do Hospital do Olho. Tem Oscar Niemeyer, tem fotógrafos daqui, gente muito boa de fora também, nessas clínicas.
Às vezes você pensa que é só a decoração ou uma cópia, mas não, são obras, são peças originais, certo? E tem uma peça do Braga, numa clínica de tratamento dentário na Zona Leste, eu não estou lembrado bem do nome agora, mas também faz parte desses espaços. É interessante, as clínicas aqui investem nessa visão, o que é legal, o que é muito bom. O trabalho do Braga é reconhecido também fora, né? Por causa da forma que ele encontrou, certo? Da maneira que ele conseguiu se sair de uma linguagem muito local, ele tem referências daqui, certo? De uma linguagem muito local, para poder ascender uma coisa mais universal. Aí quando isso acontece, quando a linguagem é mais universalizada, ela é aceita com mais rapidez. E ela não fica ali naquele limbo do artesanato, certo? Não é que as obras do Nonato sejam só artesanato e elas não sejam aceitas. Vocês viram onde elas foram. As obras do Nonato foram parar, né, longe. Mas é aí que está a situação. Você se mantém dentro de uma linguagem local, dentro de uma representação muito próxima ainda das suas origens, e ainda assim consegue levar essa representação muito longe, aí você está fazendo um trabalho excepcionalmente bem feito. E está nessa linha de construir as suas bases no local, atingir uma linguagem mais universal e ir para longe, também é um trabalho que seja que se deva dizer louvável. E os trabalhos do Braga estão mais nessa linha, né? Eles não se preocupam tanto com o referencial local, certo? Com representação do local, mas com o pensamento, a produção de uma pessoa daqui, de um local, sobre um mundo mais amplo. Ok? Esse guerreiro espanhol saindo, explodindo aqui, saindo dessa parede, muito interessante, muito bem feito, um negócio assim fora do comum. Eu tenho certeza que deve causar surpresa para muitos piauienses que não conhecem esse artista, que não sabem dessas nossas produções e que ficam naquele limbo, né, de achar que nada se faz aqui, nada se produz. Ou que artistas piauienses não têm, ou que nem existam artistas piauienses. Então, causa meio esse pesar. Nessa outra peça aqui, a gente vê uma influência tanto do surrealismo, das propostas surrealistas do Salvador Dalí, quanto de referências do grafite de Teresina. Um conselho: está em Teresina, tem tempo, quer fazer um rolê diferente, dá uma volta na cidade e vê a qualidade do grafite urbano, da arte urbana de Teresina, certo? E anota onde você viu e de quem é, se você souber, se der para identificar, se tiver assinado. Nós temos na nossa cidade os artistas grafiteiros fazendo obras de bastante qualidade com referência nacional, certo? Então nós temos a nossa música, o nosso grafite, a nossa arte visual, nós temos o nosso teatro e o nosso cinema funcionando. E a gente precisa que nós saibamos o que está acontecendo, certo? Na aula de segunda-feira, aliás, hoje é sexta, na aula de segunda-feira a gente vai dar aí apresentar para vocês outros artistas desses mesmos parâmetros visuais aqui, e também da arquitetura, do teatro, certo? Do cinema, que estão dentro da linha contemporânea, né, trazendo esse Piauí que pouca gente conhece, certo? E essas referências, a gente vai voltar bem aqui para o Nonato. Por mais que essas referências, que as nossas referências, nossas raízes, nossas tradições sejam essa é a nossa cara. Porque quando a gente fala de arte no Piauí, a arte piauiense, a cara que a gente tem é a do Nonato. Embora essas referências sejam bastante locais da nossa cultura, ela não se prende a isso. Aí a gente vai lá na obra do Tepi, do Braga Tepi, que transcende
essa regionalidade e abraça um espaço mais universal e leva o nome também da nossa arte para muito longe. E a gente vai ver isso na arquitetura, a gente vai ver isso no nosso teatro, vai ver no cinema também. O que tem sido feito de cinema, de filme piauiense? Certo? Já ouviu falar em Ai Que Vida? Claro, né? Mas assim, não só ele, porque é a referência mais conhecida, né? Mas filmes bem bacanas, tão bacanas quanto Ai Que Vida, mas mais trabalhados tecnicamente e tudo mais. E outras referências que a gente vai ver aqui na segunda-feira, na nossa segunda aula sobre arte contemporânea piauiense. Então, até lá, um abraço para todo mundo, um bom final de semana e até a próxima. Tchau!